Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós estamos aqui na igreja confiada à nossa ordem vizinha ao Vaticano, a igreja de São Tiago Maior, o discípulo do Senhor, e daqui nós faremos a nossa reflexão neste que é o terceiro dia, terça-feira da 22ª semana do tempo comum. Hoje nós continuamos a nossa reflexão sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aonde ele vai tratar fortemente da presença do Espírito de Deus na nossa vida, dizendo à comunidade que ela deve se conduzir não por um espírito humano, mas pela força do Espírito de Deus que nos foi confiado. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. A partir desta afirmação, ele vai falar desse Espírito que está em nós, que tendo a possibilidade de percorrer aquilo que é o mais profundo, que é o próprio Deus, que ele também revela aquilo que em nós está oculto. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos, com maiúsculo, o Espírito que vem de Deus, e que é para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. É esse Espírito que revela aquilo que em nós está oculto, que revela a nossa profundeza, aquilo que está mais íntimo dentro de nós mesmos. O homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. O apóstolo vai contrapor aquilo que é o nosso humano mais humano, um humano que não é profundo, que muitas vezes nós nos acomodamos. E existe um discurso muito comum no mundo de hoje, que é aquilo que praticamente nós não devemos buscar uma mudança. Aquilo que é o tema da espiritualidade, da luta espiritual, ou seja, que nós temos características humanas que devem ser purificadas e que esta é a ação de Deus em nós. A luta espiritual é não nos conformarmos com aquilo que é a nossa humanidade decadente, mas lutarmos com a força do Espírito que vem de Deus, do Espírito de Deus, para vencer o homem psíquico. O homem que, não psíquico a partir das características psicológicas, mas psíquico da natureza, a natureza por vezes decadente, para então crescermos. Aquilo que o próprio apóstolo vai dizer em outras ocasiões, que devemos crescer à altura de um homem, de uma pessoa amadurecida, não nos acontentando somente com aquilo que éramos quando criança. Ao contrário, o homem espiritual, em contraposição àquele homem psíquico, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E julga tudo a partir de quem? A partir do Espírito Santo. E porque busca conduzir a sua vida a partir da ação do Espírito Santo, o apóstolo vai dizer, não é julgado por ninguém, porque transparece na sua vida aquilo que é a ação do Espírito. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Aqui penso que está o desafio para todos nós, de julgarmos a nossa realidade não a partir daquilo que nos convém. Vejam, irmãos caríssimos, muitos de nós, quando somos confrontados pelo mundo, nós somente emitimos um parecer que não precisa ter um caminho de fé para chegar a essa conclusão. Somos nós que buscamos a nossa própria comodidade, mas é preciso ir purificando a nossa consciência, o nosso modo de agir e de pensar, de julgar a realidade a partir dos critérios do Evangelho. O Evangelho não pode ser somente aquilo que ilumina o meu sentimento, o meu bem-querer e talvez nem toca o meu sentimento, mas que deve ir transformando radicalmente o homem psíquico, a pessoa que se move pelos seus instintos, em uma pessoa espiritual. É este o modo de pensar de Cristo. Muitas vezes o apóstolo Paulo vai nos exortar a isso. Tende em vós os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. E que ele então apresenta o Cristo não como aquele que buscou a sua comodidade, mas buscou, fazendo um caminho de
deixar a sua condição gloriosa e assumir a nossa natureza, sem abandonar a natureza divina, de fazer-se submisso em tudo, fazer-se servo de tudo. Então, somos chamados a ir purificando também o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir, para chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Com o Salmo 144, nós assim rezamos: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Imaginar o Deus onipotente que é apresentado como bondade, como ternura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. O vosso reino é o reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que Ele faz. Hoje, na aclamação ao Evangelho, nós assim rezamos: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos caríssimos, hoje é marcada a nossa liturgia da palavra com o início da leitura de um novo Evangelho. Nós, durante o tempo ferial, tempo comum, e nós estamos muito em direção à conclusão desse tempo, porque estamos na 22ª semana de cerca de pouco mais de 30 semanas durante o tempo comum. E depois de termos lido o Evangelho de Marcos, terminamos ontem com o Evangelho de Mateus, sempre recordando que é uma leitura semi-contínua, nós não lemos versículo por versículo, mas lemos os grandes temas, quase que na sua integridade. Nós começamos hoje o Evangelho de Marcos. Marcos é uma obra que nós encontramos nós começamos hoje o Evangelho de Lucas. Lucas é uma obra que nós encontramos em 2 livros, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. E quem é este autor? Provavelmente, entre os autores dos Evangelhos, Lucas é aquele com maior cultura humana. Um médico, alguém que se dedicou, como ele mesmo vai dizer, a fazer uma acurada pesquisa para escrever o seu texto, que ouviu testemunhas. Se acredita que uma dessas testemunhas que Lucas vai ouvir para escrever o seu Evangelho é a própria Virgem Maria, porque algumas coisas são próprias de Lucas. Se interessa pelo âmbito litúrgico nas suas obras, seja no Evangelho como nos Atos dos Apóstolos, ele transparece a oração litúrgica da igreja, descreve alguns detalhes que são muito interessantes. Temas muito caros para o Evangelho de Lucas é o tema da misericórdia. Jesus muitas vezes está do lado daquilo que não vale muita coisa aos olhos do mundo. O tema da Virgem Maria é o evangelista sinótico que mais se interessa pela grandeza, pela importância de Maria como modelo de discípulo. Maria é aquela que está presente nas 3 fases da história da salvação, segundo Lucas, no antigo Israel, no tempo de Jesus e no tempo da igreja. Se por um lado é o evangelista da misericórdia que evita transparecer um juízo negativo em relação a uma pessoa, até mesmo as grandes falhas ele lê com uma descrição misericordiosa, e vemos isso muitas vezes no confronto com os outros evangelistas, sobretudo os sinóticos. Mas, por outro lado, Lucas é muito exigente para com os discípulos de Jesus. Quando Jesus fala para os seus discípulos no Evangelho de Lucas, é uma grande exigência de mudança de vida. Então, se tem essa exigência da parte de Jesus que chama para ir além, por outro lado, quando os discípulos não conseguem corresponder, nós vemos essa misericórdia transbordante nas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus, depois da sua apresentação na sinagoga de Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum. É um sábado. Todos ficam admirados com o seu ensinamento e com a sua autoridade. E ali então, um possuído por um demônio vai dizer assim: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Não é uma profissão de fé, mas somente o conhecimento de quem é Jesus. Jesus vai impor o silêncio e aquele homem então é exorcizado e todos ficam admirados com a força da pregação de Jesus. Na oração de hoje, nós
Assim rezamos na oração sobre as oferendas. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.